Olá pessoal! Aqui quem está falando com vocês é a professora Giovana Cruz e nós estaremos juntos durante 2 encontros da disciplina Ética em Saúde. Mas inicialmente eu gostaria de fazer uma perguntinha a você. Você já parou para pensar, quando a gente está trabalhando nos locais de trabalho, se a gente ficar nos corredores conversando com os nossos colegas informações sobre diagnósticos de um paciente, resultados de exames, se isso é uma quebra de sigilo? Ou se até mesmo a gente realizar alguma denúncia mediante alguma informação que a gente recebeu de um paciente por ele confiar na gente durante um cuidado de saúde. A gente estaria quebrando o sigilo profissional? Então vamos lá, que hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema bastante interessante e polêmico, que é o sigilo profissional. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sigilo profissional. E o que é o sigilo profissional? Eu trouxe para vocês aqui um caso para a gente discutir ele, né? Para a gente refletir sobre ele. E durante a aula a gente vai ver se realmente a conduta tomada pelo profissional, ela foi uma conduta adequada de sigilo ou de quebra de sigilo, ou se foi algo que justificava a quebra do sigilo. Então vamos lá. Um profissional de saúde da cidade de João Pessoa atende uma mulher de 20 anos no pronto-socorro do hospital da cidade. Esta refere dor em baixo ventre, apresenta metrorragia, hipotensão e refere fraqueza. Durante a realização de uma coleta de exames, a mesma refere ao profissional ter passado por um episódio de aborto, referindo muita dor e arrependimento do ato praticado. Tendo em vista que o profissional de saúde não concorda com o aborto, resolve denunciar a mulher na autoridade responsável. E aí, gente, essa conduta do profissional, ela foi adequada, sim ou não? Então vamos falar um pouco sobre sigilo profissional, que é isso que vai envolver esse caso que a gente acabou de apresentar. Então, o sigilo profissional, ele é um pressuposto da ética. Então, é dever do profissional de guardar sigilo sobre os assuntos de trabalho. E embora ele é tido, né, como um dos mais tradicionais preceitos morais da assistência à saúde, o sigilo ele ainda é um dos princípios menos respeitados. Fato particularmente preocupante em épocas de intensa exposição da intimidade, como os tempos atuais. Então, o sigilo, embora um princípio da ética, ele ainda existem muitas questões éticas ao redor dele. Ele não é tão respeitado como se deveria ser. Então, a garantia da confidencialidade, além de estimular o vínculo profissional-paciente, pode favorecer a adesão ao tratamento e a tomada de decisões mais autônomas, ao assegurar ao paciente a não exposição de circunstâncias de sua vida pessoal, que possam ensejar julgamentos que ele deseja evitar, mesmo aos entes mais próximos. Então, quando a gente garante a confidencialidade durante o cuidado em saúde com o nosso paciente, isso vai favorecer que esse paciente, ele confie mais na gente, ele tende a ser mais verdadeiro e ele até tem uma adesão melhor ao tratamento. Então, por isso, pessoal, que na área da saúde, a confidencialidade, ela exige um cuidado ainda maior, visto que se não existirem garantias do sigilo, né, em algo que o paciente diz, o paciente ele não revelará as informações de que o profissional necessita. Então, os profissionais, a gente, né, vocês futuros profissionais vão ter acesso a esses tipos de informações, em virtude dessa relação de confiança estabelecida na relação profissional-paciente. Portanto, é dever da gente não violar o sigilo, não informar, não repassar aquelas informações sigilosas, preservar a confidencialidade, né, durante a relação profissional-paciente. O sigilo em si, né, ou o segredo profissional, contemporaneamente ele foi associado ao princípio ético da autonomia. Por quê? Porque se a gente pensar que pertencendo os direitos pessoais ao paciente,
Os direitos pessoais é dele. Apenas ele pode decidir, a priori, a quem deseja informá-los. E os profissionais da saúde, né, como receptores desses dados, por questões da nossa profissão, nós não devemos divulgar esses dados, senão por autorização da pessoa, do paciente, se ele autorizar, ou em situações excepcionais, apontadas por questões éticas ou propriamente pelo direito. Então, o dever do sigilo, né, ele vem dessa necessidade dos dados e informação, que os dados e as informações fornecidas pelos pacientes, eles não devem ser usados contra o próprio paciente. Então, por isso que é muito importante a gente entender o sigilo, a importância do sigilo. A gente não pode utilizar uma informação, um dado que foi fornecido pelo paciente por uma questão profissional, né, dentro do nosso âmbito de trabalho, da nossa profissão, para usar esses dados, essas informações contra ele, contra esse próprio paciente. Então, o sigilo profissional, né? Retomando aqui a confidencialidade e o respeito à privacidade, constituem preceitos morais tradicionais das profissões de saúde. Então, a base da confiança que deve nortear a relação profissional-paciente. Então, o sigilo profissional, se a gente pensar, né, de modo até agora o que a gente viu, ele é um direito do paciente, é um dever do profissional guardar sigilo, e isso gera proteção ao paciente. Por quê? Porque esse sigilo ele deve existir como forma de proteger o paciente. Então, os profissionais que recebem as informações diretamente do paciente, como também aqueles que tiverem acesso ao seu prontuário, não necessariamente aqueles que tenham cuidado direto, mas aqueles que têm acesso ao prontuário e sabem de informações sobre o diagnóstico, resultados de exames do paciente, esses profissionais também devem manter sigilo. Então, o sigilo, ele vem dessa relação de respeito à pessoa. Existe informação, essa informação exige privacidade, né? A gente tem que respeitar a privacidade. E, por fim, existe a confidencialidade. Essa relação, essa tríade de informação, privacidade e confidencialidade, que forma a questão toda do sigilo, ela vem em detrimento de um princípio geral, que é o de respeitar o outro, respeitar a pessoa. E o que é uma informação? A informação é o ato ou o efeito de informar-se, de informar algo. É uma notícia, é o conhecimento, ciência. Privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua intimidade, anonimato, sigilo, afastamento ou solidão. Então, a privacidade, a gente deve respeitar a privacidade do nosso paciente. A gente não deve ir além de onde a gente necessita ir para que a gente preste um cuidado de qualidade. E, por fim, a confidencialidade, que é a garantia da preservação das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação, né, não autorizada, quando o paciente não autoriza a revelação dessas informações. Isso é a confidencialidade. E o que é que a gente vê, né? O que é que a gente compreende de tudo isso? Que quem cuida, ele deve respeitar o corpo, a intimidade, a cultura, a religião, segredos e emoções do ser cuidado. A gente deve respeitar tudo isso no outro, em quem vai receber o cuidado. E aí, pessoal, eu levei em consideração, eu peguei para a gente discutir um pouco o que é que existe, né, de discussão nos códigos de ética de cada uma das profissões de vocês, do técnico em laboratórios de análises clínicas, do técnico em enfermagem, o que é que existe falando sobre sigilo profissional. E aí no Código de Ética do técnico em laboratórios de análises clínicas, o artigo 2 ele diz o seguinte: os técnicos de laboratórios de análises clínicas, sob a direção técnica e a supervisão do farmacêutico que atua na área de análises clínicas, deverão realizar as seguintes atividades. E tem várias atividades. Dentre elas, eu trouxe aqui para mostrar que se refere ao sigilo. Então, quais são essas atividades? O que é que deve ser realizado por esse profissional? Guardar sigilo e confidencialidade de dados e informações conhecidas em decorrência do trabalho. Então, a gente deve guardar sigilo sobre os resultados de exames, sobre as informações recebidas durante a coleta dos exames. Então, qualquer informação que diz respeito ao diagnóstico, ao cuidado com o profissional, a algo de interesse pessoal do paciente, no caso, deve ser guardado sigilo.
Já o Código de Ética em Enfermagem, ele fala sobre o sigilo em alguns de seus artigos, e ele traz o sigilo enquanto direitos, né? O direito do profissional. No artigo 52 ele diz, como direito, manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal. Permanece o dever, esse dever de manter sigilo, mesmo quando o fato seja de conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida. Então, é um direito do profissional manter o sigilo em razão da sua atividade profissional, a não ser em casos que realmente sejam previstos por legislação ou por uma determinação judicial. E aí a gente leva várias discussões. Eu forneci para vocês os materiais de artigos para leitura, artigos que trazem a discussão sobre essa questão da quebra do sigilo por determinação judicial, por casos previstos na lei, na legislação, até onde a gente pode ir, quais são os direitos da gente também enquanto profissional, se a gente não quiser fornecer uma informação, mesmo diante de uma determinação judicial. São questões bem interessantes, então peço que vocês leiam, se aprofundem nas leituras. E ele fala aqui no inciso 1, né, ele fala, permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público. Então, mesmo que seja uma coisa que seja público, que as pessoas saibam, você tem o direito de permanecer em silêncio, de manter o sigilo, e em casos de falecimento também. Ele diz mais, né? Ele agora traz, o Código de Ética ele fala em sigilo tanto como o direito do profissional permanecer, manter o sigilo, como ele também fala em responsabilidades e dever. Então ele diz com quanto dever, o que é o dever do profissional, né? O fato sigiloso deverá ser realizado em situações de ameaça, deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria, né, própria do profissional, ou em atividade multiprofissional, quando eu tenho que compartilhar com aquele meu colega que vai prestar assistência junto comigo ao paciente. Então isso aí, nesse caso, pode haver a revelação, né, da informação, né, a quebra do sigilo sobre uma determinada informação do paciente. E diz mais que o profissional de enfermagem intimado como testemunha, né, em questões judiciais, ele deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, esclarecer suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional. Então, mesmo que vocês sejam, por questões legais, né, jurídicas, convocados por uma intimação para ser testemunha de algum caso, vocês podem declarar suas razões éticas mediante as razões, as justificativas que existem no Código de Ética Profissional para vocês manterem o sigilo profissional diante daquele ato, diante da convocação. É obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, essa autorização do paciente, dela vir ou não, de casos de violência contra criança e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento. Então, quando é que a gente tem esse direito de quebrar esse sigilo, né, de informar, comunicar a órgãos externos em casos de crimes ou crimes realizados de violência contra crianças, adolescentes, idosos ou pessoas incapacitadas, né? Ou ele coloca ou sem condições de firmar consentimento. Nesse caso, a gente deve estar comunicando os responsáveis externos, as autoridades. Ele traz que, como responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida, independentemente da autorização dessa paciente ou não, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima e do seu responsável. Né? Ou do seu responsável. Em casos de crime contra a mulher, a gente também está autorizado, né? A gente deve fazer a comunicação aos órgãos responsáveis, né? Os órgãos que vão
ter acesso, que vão buscar informações sobre questões de crime contra a mulher, de violência contra a mulher. Então, em atividade profissional, o fato sigiloso ele poderá ser revelado quando necessário a prestação de assistência, né? Atividade multiprofissional, aquilo que eu já havia dito. Se eu tenho meu colega de profissão e nós juntos vamos prestar uma assistência àquele paciente, então nesse caso o fato sigiloso ele pode ser compartilhado entre nós dois. O que a gente não pode é estar fazendo fofoca nos corredores, comentando, paciente tal tem diagnóstico tal, paciente tal tem câncer, paciente tal, paciente João lá tem HIV. Então, a gente não pode estar, isso aí é quebra de sigilo, né, pessoal? Quebra de sigilo, ele é crime, é um ato que existem punições para isso. O nosso código de ética, os códigos de éticas em si, eles falam da importância do sigilo profissional. Então, o ato de ficar de fofoquinha nos corredores, né? Eu não tenho porquê estar compartilhando informações de um paciente que está sobre os meus cuidados com um colega que não vai que não vai prestar cuidados àquele paciente. Então, a gente só é justificado a informação do fato sigiloso quando for necessária a prestação de assistência com aquele meu colega que vai realizar junto comigo, independente, um cuidado daquele paciente. Então, existe o sigilo no ensino também, né? Eu coloquei aqui como alguns pontos importantes. Então, habituais visitas à beira-leito, elas devem ser antecedidas da informação e do consentimento do doente, evitar comentários sobre diagnósticos, prognósticos ou outros dados pessoais perante os demais pacientes ou acompanhantes, quando a gente estiver fazendo essas visitas ao paciente, a gente tentar se dirigir a ele, não estar falando alto nas enfermarias, para que a gente não compartilhe as informações que são privativas daquele paciente com os demais. E aos estudantes, né, devem ser ensinados que os pacientes eles não são meros casos interessantes, mas são seres humanos que merecem respeito e atenção. Sempre lembrando que a gente falou lá, né? O sigilo ele vem em detrimento de um princípio maior, que é o respeito ao outro, o respeito à pessoa. E aí, gente, eu deixo como reflexão, né, de virtudes profissionais. O que nós devemos ter, né, enquanto profissionais? O que se esperar dos profissionais? O que a gente espera dos profissionais de saúde que cuidam da gente, né? O que a gente deve ser enquanto profissional de saúde para os outros, né? Para o paciente que confia, que informa. E aí eu coloco, né, como reflexão para o tema da nossa aula de hoje, exatamente partindo dessa questão do sigilo profissional, para a gente ter muito cuidado, porque diariamente, é como eu falei no início da aula, diariamente, embora seja uma questão muito importante, o sigilo profissional, é um dos princípios que, infelizmente, não são cumpridos no dia a dia. Termina havendo quebras, né, desse princípio, quebras desse sigilo, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que pensar que o princípio do sigilo profissional, ele vem em detrimento de um tema maior, que é o respeito ao outro. Então, pessoal, eu vou deixar alguns textos para vocês lerem de forma complementar, para se aprofundar no conteúdo do sigilo profissional. Depois que vocês assistirem essa aula e assistirem aos textos, vocês vão responder o questionário que está logo aqui abaixo na sala virtual de vocês do SIGA. Um grande abraço e tchau, tchau!